Demorou, mas até o pessoal da imprensa reconheceu que o episódio todo aí do escândalo que eles tentaram inventar aí do Intercept teve um efeito bastante limitado na candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Eu já tinha falado sobre isso ontem, o resultado do Datafolha, cara, aquele instituto de pesquisa que se desdobra para ajudar o Lula, tinha mostrado ainda o Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico dentro da margem de erro, é verdade, com o Lula na frente, mas ainda dentro da margem de erro ali no resultado do segundo turno, né? Num período bem anterior às eleições, dá bastante tempo para o Flávio recuperar isso daí. A gente tem certeza que isso é um excelente resultado no final para essa candidatura, né? E aí você vê aqui que até muitos jornais, aqui não é só a Gazeta do Povo não, tá? Você vê aqui, ó, a Veja, 88% dos eleitores do Flávio Bolsonaro apoiam a candidatura, mesmo após Dark Horse, coisa e tal. E o grande ponto que todo mundo está vendo é, no final das contas, meu amigo, o que vai prevalecer é a rejeição do Lula. Vamos entender esse caso aqui, porque a esquerda está tentando de tudo. Olha só, o Lula chegou a gastar R$500 milhão para impulsionar posts por conta do áudio do Flávio Bolsonaro ao Vorcaro, contrariando, inclusive, orientações do Ministério Público Federal e do TSE contra impulsionamento de conteúdo negativo, tá? Mas a gente sabe como é que é a justiça no Brasil, né? O Lula tentou de tudo, a esquerda tentou de tudo, e o resultado final é que não mudou nada. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Cabeça de Acute, o Poeta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, depois do Datafolha de ontem, a maior parte dos jornais já reconhece o que eu tenho falado para vocês. Houve pouco impacto. Teve algum impacto? Teve algum impacto, né? Mas o impacto foi pequeno, que as conversas vazadas entre o Flávio Bolsonaro e o Vorcaro sobre o financiamento do filme com a trajetória do Bolsonaro não foram suficientes para afastar sua base de apoio. A pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira mostra que 88% dos eleitores do parlamentar defendem que ele continue na disputa para 2026, né? É lógico, se você fizer essa pergunta entre o pessoal que não gosta do Flávio Bolsonaro, né, seja o pessoal lulista, seja o pessoal da isentosfera, eles vão falar, não, que absurdo, o Flávio tem que desistir, não sei o que lá. O pessoal da isentosfera continua naquela ilusão de que, ai, que absurdo, porque foram escolher o Flávio Bolsonaro, se tivessem escolhido o Tarcísio seria diferente, não sei o que lá, e eu já expliquei para vocês que isso é lorota, seja lá quem for o adversário do Lula, esse tipo de jogo sujo existiria de qualquer forma, tá? Aqui, ó, na semana passada, áudios vazados pelo Intercept revelaram um pedido de dinheiro do Flávio para o filme sobre o Bolsonaro. A gente já sabe sobre isso, realmente houve esse pedido. O banqueiro teria pago cerca de 10 milhões de dólares, desculpa, para o filme, né? Segundo o Datafolha, 72% dos eleitores do Flávio afirmam ter tomado conhecimento das conversas, índice superior aos 64% registrados no eleitorado em geral. Mesmo assim, a maior parte, 73%, a imensa maioria, continuam apoiando o senador após a revelação dos áudios, né? Porque não teve nada de errado, não tem falcatrua nenhuma, não teve nada, nenhum retorno do Flávio para o Vorcaro. Estão tentando criar uma história como se fosse equivalente o Lula pedir dinheiro ao Vorcaro, porque o Lula pediu, o Lula investiu, na verdade, 300 milhões de reais lá na farmacêutica do Vorcaro, como se fosse a mesma coisa que você pedir dinheiro emprestado para o Vorcaro, né? E, por outro lado, o levantamento sinaliza um impacto eleitoral na pré-campanha, né? Ele caiu de 35 para 31 nas intenções de voto, teve uma pequena queda. Essa pequena queda agora é normal e não faz nenhuma mudança significativa no final das contas, né? Isso porque, repara, ainda teve um bocado de impulsionamento de posts do PT, tá? O PT gastou 514 mil reais de dinheiro nosso, de dinheiro de impostos, para impulsionar post com os áudios do Flávio e do Vorcaro. Aqui, ó. O PT gastou 514 mil reais para impulsionar publicações no Facebook desde o último dia 13, quando veio à tona o áudio do Flávio Bolsonaro e do Vorcaro, né? São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, concentraram os gastos mais altos, né? Nos últimos 30 dias, o partido Lula injetou 1,4 milhão com anúncios sobre temas nas redes sociais, eleições ou políticas, enquanto a sigla do Bolsonaro, o PL, investiu apenas 63 mil reais.
Veja, isso não é grandes problemas, tá? O que eu falo para vocês. No entanto, no final das contas, o resultado da direita é muito maior que o da esquerda. Por que isso? Porque, como eu explico para vocês, a grande vantagem da informação descentralizada e distribuída é que não é o volume de palavras que você coloca, não é o volume do que você fala, é o argumento que tem ali que importa no final das contas, né? O Lula tem ainda essa ideia da mídia centralizada, que quanto mais você pagasse, quanto mais você amplificasse a voz, mais as pessoas ouviam o que você estava falando, né? Porque é assim que funciona na televisão. Se você comprar 2 horas de televisão, é o dobro de influência que você vai ter se você comprar 1 hora de televisão. Quanto mais você fala, mais gente você atinge na mídia tradicional. Na internet não é assim, a lógica depende da própria informação, porque se a informação tiver coerência, for uma informação lógica, ela é naturalmente replicada, então ela tem um efeito exponencial de crescimento, né, o crescimento memético, que é muito grande. E aí que o Lula se ferra nessa história, gasta um dinheiro louco nisso, sem ter efeito nenhum, sem conseguir um resultado positivo. Gastaram dinheiro pra caramba. Repara, 1,4 milhão no total que eles gastaram e não conseguiram sair do lugar, não conseguiram fazer com que mudasse significativamente os apoios ao Flávio e ao Lula, né? Sem contar que a própria esquerda fica brigando com isso aqui, ó. A esquerda, com essa reclamação sobre disparos em massa e propaganda na internet, coisa e tal, fica reclamando, dizendo que a direita usa disparos em massa e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês que não, a direita usa um negócio muito mais poderoso na internet, que é o argumento correto, né? Quando você tem uma informação que você concorda com ela, que você concorda com o argumento central dela, você tende a replicar aquela informação e com isso a informação vai muito mais longe do que aquela informação que você ouve, mas não concorda com ela. Então tá aqui, ó, o PT insistiu pra caramba de colocar essas limitações porque achava que a direita usava isso. De novo, eu falo para vocês, a esquerda está fazendo todo um negócio para tentar calar a internet, para censurar a internet, achando que agora que botou os decretos, que fez a coisa toda, que cercou tudo, agora a direita não vai conseguir ganhar mais na internet, agora a esquerda vai ganhar na internet, e o que vai acontecer não é isso, ao contrário, vai continuar basicamente a mesma coisa, né? O ideal seria, de fato, que o PT fosse multado por isso, porque o Ministério Público Eleitoral está aplicando multas à propaganda eleitoral negativa em pré-campanha. Propaganda eleitoral negativa é exatamente quando o partido impulsiona críticas a candidatos, a outros candidatos na pré-campanha, que é exatamente o que o PT vem fazendo, né? PT pede ao TSE que proíba impulsionamento pago de conteúdos críticos ao governo. Olha só, exatamente o que o PT fez para criticar o Flávio Bolsonaro nessa pré-campanha, né? Um absurdo completo. Vamos ver se o TSE vai efetivamente fazer alguma coisa com relação a isso. Deveria, porque, né, em tese eu acho que as regras são absurdas, as regras não deveriam existir, essas regras que limitam a internet são uma besteira, mas já que a regra está aí, deveria ser seguida pelos dois lados, né? Enfim, se você pegar os jornais da esquerda, o pessoal está comemorando, né? Não, Lula avança, Flávio derrete, arrasta a direita para o escândalo. Eu não sei se esse pessoal viu a mesma Datafolha que eu, porque a Datafolha que eu vi teve uma pequena queda do Flávio Bolsonaro, que ainda está na margem de erro, não teve nenhum derretimento não, tá? Houve um impacto, ninguém está negando que não haveria impacto, né? Eu falei sobre isso, inclusive. A primeira Datafolha não teve impacto nenhum, o que mostra que realmente foi muito pequeno o impacto. Nessa agora, eles devem ter forçado uma barra louca para conseguir aquele impacto que eles mediram ali, deram um jeito de martelar número mesmo para conseguir aquele impacto, mas no final das contas foi um impacto muito pequeno, né? Como a gente falou, 88% dos eleitores do Flávio ainda apoiam a candidatura, ou seja, no final das contas, não deu em nada isso daqui, né? Aqui, ó, até a Vera Magalhães, militante esquerdista, veste a camisa do Lula todo dia para fazer reportagem. Caso Master fere, mas não mata Flávio e Lula ganha fôlego curto. Ou seja, o Lula ganhou algum fôlego? Ganhou alguma coisa, não pode negar isso. Mas como eu falo para vocês, foi uma coisa pequena, não vai ter efeito de longo prazo e a distância que ele abriu foi muito pequena para fazer diferença de qualquer forma, né? Aqui, ó, Datafolha mostra que o eleitorado antipetista segue com Flávio. Por um motivo muito simples, esse é o ponto central. O principal objetivo dos brasileiros é tirar o pinguço corrupto do poder. Tem que ser, não há outra alternativa, não há o que se fazer que não seja tirar o Lula do poder.
Então, no final das contas, esse é o ponto. O Flávio continua com essa vantagem. Ah, tem gente que ficou chateada, tem o pessoal da terceira via que fala que não, que o Flávio, por que tinha que ser o Bolsonaro, por que não o Tarcísio, por que não sei lá quem, por que não sei quem, sendo que, como eu falo para vocês, qualquer um que estivesse ameaçando Lula seria alvo de ataque desse tipo. Se fosse o Zema, seria alvo, se fosse o Tarcísio, seria alvo, do mesmo jeito. O Geraldo Alckmin foi alvo, o Zé Serra foi alvo também. A Marina Silva foi alvo, pô. Não tem esse negócio, né? Aqui, ó, o pessoal da isentosfera tá falando aqui, não, porque a síndrome de Estocolmo da direita, por que a direita não larga os Bolsonaro? O Bolsonaro tá errado, não pode, tem que ter outro nome, não sei o que lá. Esse pessoal finge que se fosse outro nome não teria o exato mesmo ataque, no exato mesmo modelo que foi feito contra o Flávio Bolsonaro. Achariam alguma coisa e colocariam o mesmo ataque no mesmo grau. Faz absolutamente zero diferença, isso é esperado. Na verdade, é um ponto muito positivo que o Flávio tenha conseguido resistir bem desse ataque, porque, lembra, em 2014, a Marina não conseguiu resistir. A Marina morreu depois de um ataque do PT contra ela, né, de ligação dela com banqueiros. Lá levantaram um monte de coisa, que ela seria ligada a banqueiro e não sei o que lá. E a Marina desabou, não conseguiu ir para o segundo turno, né? Agora, com o Flávio Bolsonaro não foi assim. Não conseguiram atacar dessa forma, né? Aqui, tá, a isentosfera aqui, a direita está em crise. Ai, porque o Flávio Bolsonaro, se fosse outro nome, não seria atacado pelo Lula. Porra, puta que pariu, esse pessoal tá onde? Esse pessoal tem algum problema? Eles estão dormindo? Eles estão dormindo desde 2002? Porque em toda eleição a esquerda ataca quem está do outro lado, que ameaça a esquerda. Atacaram o Geraldo Alckmin, atacaram o Zé Serra, atacaram todo mundo. É lógico que iam atacar o Flávio Bolsonaro também, ninguém tem dúvida disso, que iriam atacar. Atacariam o Zema, atacariam qualquer um que estivesse ali na posição dele, né? Aqui, ó, o marqueteiro do PL afirma que Flávio deve se recuperar e voltar a subir nas pesquisas. Eu concordo. A gente está vendo agora um resultado das pesquisas que indicaram realmente alguma queda com Flávio Bolsonaro. Isso era esperado. O que a gente deve ver nas próximas semanas é a recuperação disso daí e voltarmos até antes do início da campanha propriamente dita, ou seja, até antes do final de julho, mais ou menos a mesma situação que a gente vinha com o empate numérico entre os dois, né? O empate técnico continua, ambos estão dentro da margem de erro, mas o empate numérico deve acontecer também até o início da campanha. E aí na campanha, meu amigo, é o que eu falo para vocês, o antipetismo é o que vai falar mais alto, a rejeição ao Lula é o que vai falar mais alto. O Zema está agindo de uma maneira muito legal, eu gostei da forma como o Flávio Bolsonaro tratou a coisa, entendeu que o Zema estava criticando, é direito do Zema criticar e coisa e tal, mas não fez críticas ao Zema, é o que eu sempre falei. O pessoal do Flávio não pode bater no Zema, porque a gente vai precisar dos eleitores do Zema. E agora o Zema está falando que, criticando o Flávio ainda, ok, é direito dele criticar o Flávio, são candidatos independentes, mas deixando claro que não descarta o apoio no segundo turno, o que é o que nós precisamos de fato. Os eleitores do Zema precisam apoiar o Flávio no segundo turno, bem como os do Caiado, bem como todos os outros candidatos da direita devem apoiar o Flávio no segundo turno, isso é muito importante, tá? E numa outra ação aqui, o que provou esse escândalo todo é aquilo que eu já vinha falando para vocês. Os estrangeiros tiraram 10 bilhões da Bolsa. Diz a CNN que foi diante da guerra e da inflação. Sendo que a inflação e a guerra já tinha antes. O pessoal tirou dinheiro daqui porque viu que tem... antes estava botando dinheiro no Brasil porque tinha expectativa do Lula perder a eleição e o Flávio assumir. Agora viu que se diminuiu um pouco essa coisa, e aí tiraram o dinheiro. Agora, à medida que o Flávio recuperar suas indicações, recuperar as intenções de voto, muito provavelmente os estrangeiros vão voltar a investir no Brasil. E não, mais uma vez eu vou deixar claro, não é porque o Lula está fazendo coisa assim, o Lula só está fazendo lambança. É que os estrangeiros, vendo que o Lula vai perder a eleição, é lógico que eles vão querer investir aqui no Brasil, né? Vão querer pegar o Flávio desde o início. Então, esse é o lado positivo da coisa. A esquerda torrou dinheiro e só provou que não adianta, que está morta mesmo, que não tem alternativas para essa eleição. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.